Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Oi, pois não. Alguém levantou a mão aí? Falou alguma coisa, Aline? Bom, pessoal, vocês estão me ouvindo bem, né? Tudo certinho? Bom, na aula passada, nós terminamos ali alguns pontos, né, importantes sobre os agregados macroeconômicos. Na primeira aula, nós falamos, na aula anterior ainda, nós falamos sobre o que é macroeconomia, sobre os pilares, os objetivos. Aí falamos de PIB e PNB, que são formas distintas de medir a questão da evolução, né, do produto. E na aula passada, então, nós acabamos falando de inflação e de mercado de trabalho. Fechamos aí, então, as formas pelas quais, né, o poder público ele busca cumprir os objetivos. E quanto a esses conteúdos, principalmente da aula passada, né, que nós vimos de inflação, as causas e os efeitos da inflação, a questão da PEA, né, da população econômica ativa, das formas de desemprego. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, quer fazer algum comentário? Bom, pessoal, então, na aula de hoje, nós iremos ver, então, aí um novo ponto, tá, ainda dentro da macroeconomia, que é a visão que aí é a visão do, da questão da relação de um país para com o outro. Boa noite. É, então, aí hoje, tá, nós vamos falar aí de comércio internacional, de balança comercial e de câmbio, tá? Que então aí são as questões, tá? Por que que nós estamos vendo agora, né, dentro da macroeconomia, e não vimos esse ponto, né, na microeconomia, quando nós vimos, por exemplo, Professor, só um minutinho. Acho que a Nicole tá com um problema de comunicação. hum, Acho que ela não tá te ouvindo. será? Mais alguém está com problema aí que não está conseguindo me ouvir? Ah, tudo certo, professor. Não, Nicole, vai ter aula normal. Inclusive, eu conversei com os coordenadores, né? Apesar de ter aí o prazo da prova multidisciplinar,
É a aula normal? Bom, o pessoal está me ouvindo bem, então, né? Estava falando aí a questão de nós não termos visto antes, apesar de nós termos visto na microeconomia os agentes econômicos, né, de forma pormenorizada, é, seguindo aí a doutrina que nos coloca, então, a questão das exportações e das importações nesta parte da macroeconomia, né? Porque nós vamos ver aí questões mais agregadas, né? O total da exportação, o total da importação. Então aí, né, inclusive a questão da exportação e da importação, né? Exportação é aquilo que o determinado país vende e a importação é o que um determinado país compra. Então, nosso primeiro tópico da aula de hoje é o comércio internacional. Então, comércio internacional é uma relação entre os países. Então, é uma relação econômica de compra e venda de produtos, bens ou serviços entre os países que fazem parte do globo. Então, né, a princípio, até então, nós estamos vendo a questão interna, né, a compra e venda entre consumidores e fornecedores, e depois nós vimos a participação do poder público. Muito embora a gente tenha começado a ver ali questão de PIB, PNB, inflação, desemprego, divisão da renda, nós estamos vendo ainda dentro de um determinado país. Vamos pegar um exemplo aqui, Brasil. Quando nós falamos em comércio internacional, nós incluímos aí o resto do mundo, né? Então nós vamos fazer análises aí de compra e venda entre Brasil e Estados Unidos, Brasil e Europa, né? Essa correlação que existe por regramentos, tá? É em acordos internacionais, em tratados internacionais, né, que são regulados aí por instituições internacionais, né? Nós vamos ter aí acordos da ONU, da União, da Organização das Nações Unidas, nós vamos ter aí da Organização Mundial do Comércio, nós vamos ter aí da Organização das Américas, né, da OEA, Organização Econômica, Organização dos Estados Americanos, então nós também vamos ter uma regra de comércio nessa situação, tem as regras de comércio da União Europeia, né, que aí são mais regionalizadas, né, mas quando nós formos falar em acordos, né, principalmente aí a nível global, tá, nós vamos falar então de comércio internacional. Só fazendo um adendo aqui, que muitas das vezes nós ouvimos falar em comércio exterior. Tá? Comércio exterior, então, ele também tem um viés de relação entre países, mas quando eu faço uma análise de forma individualizada, né, quando eu vou pegar, então, o objetivo de um determinado país, então eu vou analisar, aí, por exemplo, as leis alfandegárias brasileiras, lei de comércio marítimo brasileiro, mesmo que seja com outros países. Então, eu estou analisando uma lei local, uma lei de um determinado país que envolve regras de comércio exterior. Aqui, né, tendo que fazer uma análise, uma mescla aí com os acordos internacionais
se houver algum conflito, né? E aí vamos ter que ter algum órgão que faça essa regulamentação, né? Aí, aí dentro dessa diferenciação entre comércio internacional e comércio exterior, é tranquilo, né? Não temos muitas dúvidas aí, ou temos. Bom, então nós já vimos, né, quando nós vimos anteriormente a questão da evolução histórica, né, da economia, do pensamento econômico, quando nós analisamos lá, nós também vimos que surgia lá a questão do comércio internacional. É quando eu falo da rota da seda, de, dos países dali da Europa irem buscar produtos em países ali nas chamadas Índias, né? Que iam buscar especiarias, ou que o navio ia para vender produtos manufaturados. Quando, um outro exemplo é que nós tínhamos, né, a relação Brasil-Portugal, de metrópole, colônia, né, mas poderia haver entre países independentes também. É num período aí próximo dentro do mercantilismo, que se tinha aquela questão, né, relembrando, de que tinha que se ter um acúmulo de metais e o país tinha que ter uma produção grande de produtos manufaturados, exportá-los e importar matéria-prima, né, produtos mais baratos. Então, primeira relação internacional, primeiro comércio internacional nós vamos ter aí, né? De que o país ele tinha que ter essa vantagem, né, ele tinha que ter este benefício para vir a fazer uma transação internacional. Então, nessa época, fazendo uma análise desse período aí do mercantilismo, nós, nós vamos ter então essa situação de que eu tinha que produzir produtos manufaturados, produtos mais caros, para vender para fora e comprar produtos mais baratos, né, para eu ter um saldo positivo. Pouco tempo depois, surgiu a teoria de Adam Smith, que nós já vimos também, né, que é a teoria que deu origem ao capitalismo. E ele nos trazia aqui, quando ele falou de direito internacional, a teoria das vantagens absolutas. Tá? Então, quando, quando ele falou da questão da compra, da venda, né, da questão da troca da mercadorias por moeda ou por outras mercadorias, ele disse ali que tudo poderia ser medido por horas trabalhadas. Então vamos colocar aí que eu ganho, né, trazendo para hoje. Ah, eu ganho aí, sei lá, R$ 10 por hora. E eu quero comprar algo que me custa R$ 100. Então esse produto ele vai me custar 10 horas de trabalho, né? Podemos trazer essa relação para hoje, apesar de ter sido feita lá no século XVIII, né? Para a gente, de repente, dar um maior valor aí ao trabalho ou ao dinheiro que se ganha, né? A remuneração que se ganha pelo fator trabalho,
tudo aquilo que se vai comprar pode se comparar com o valor da hora trabalhada para que se verifique aí quantas horas eu vou ter que trabalhar para fazer alguma coisa. É até para verificar quanto o meu esforço está valendo a pena ou quanto de eficiência o meu trabalho me gere. Se eu estou tendo uma eficiência baixa, vamos pegar aí uma empresa, a princípio, tem que se aumentar a eficiência. Então, o trabalhador ele tem que trabalhar mais, ou de repente trabalhar mais horas, ou ter uma especialização, como nós já vimos na aula anterior, para que ele passe a receber mais e tenha que trabalhar de repente menos, né? Nesse exemplo que eu dei para vocês, que se a minha hora vale 10 e eu quero comprar algo de 100, se eu me especializo e a minha hora passa a valer R$ 20 a hora, não preciso mais de 10 horas, eu preciso de 5. Então eu me tornei eficiente, eu tive um ganho. E esta teoria, né, de Adam Smith, teoria das vantagens absolutas, também era aplicada quando se falava do comércio internacional. Que daí ele nos trouxe o quê? Vamos analisar aqui então uma situação hipotética que Brasil e Argentina, né, vamos fazer essa uma análise de comércio internacional, comércio exterior, entre Brasil e Argentina, no qual esses dois países querem produzir sapato e carne. Então, o Brasil vai produzir 250 pares de sapatos, né, unidades de sapato, ele gasta 400 horas. Tá? E para produzir 250 unidades de carne, ele gasta 600 horas. Por sua vez, a Argentina, para produzir sapatos, ela vai gastar 600 horas e para produzir carne, ela vai gastar 400 horas para 250 unidades de carne. Então veja, o que é mais vantajoso eu produzir? O que é menos custoso? O que é mais eficiente? O Brasil produzir sapatos e a Argentina produzir carne. Então o Brasil vai utilizar toda a sua mão de obra, toda a sua força de trabalho, todos os seus fatores de produção, neste exemplo, para produzir sapatos. Então o Brasil aí, em 1.000 horas, ele produziria 625 pares de sapatos. E a Argentina, dentro das mesmas 1.000 horas, produziria 500 unidades de carne. O Brasil exportaria o sapato e importaria a carne, por ser mais barato, por ser menos custoso dentro desse parâmetro, tá? De fazer essa comparação do custo em horas trabalhadas para se produzir e se adquirir uma unidade de cada um destes produtos. Nós vamos ter também a teoria das vantagens relativas ou comparativas, tá? Que aí eu posso colocar o quê? Vamos pegar o exemplo aqui de que o Brasil seja superior, seja mais eficiente que a Argentina, tanto na produção de sapatos quanto na produção de carne. Então, o meu exemplo mudou. Na teoria absoluta, ele era mais eficaz em um determinado produto, que era sapatos, e era menos eficaz no outro produto, que era carne. Ele exportava sapato
e importava carne, ou vendia esse sapato e comprava carne. Neste exemplo da teoria das vantagens relativas, Ricardo nos traz que, muito embora o país seja mais eficaz na produção de ambos os produtos, então pode acontecer, o que o país vai ter que analisar aqui então? Qual destes produtos me é mais vantajoso? Qual vai me trazer mais vantagens? Então vamos analisar aqui que é a venda de carne. Ela traz para o Brasil um lucro maior para as empresas, um lucro maior para o governo, tendo em vista que se tem mais tributos arrecadados pelo poder público, e nós vamos ter aí vantagens para o consumidor, né, para as famílias, que vão ter mais empregos. Então, neste exemplo, tá, apesar do Brasil ser superior na produção dos dois, ele vai focar todos os seus fatores de produção na produção de carne para exportar carne e importar sapatos. Por quê? Porque vender carnes para a Argentina, neste exemplo, dentro dessa teoria das vantagens relativas, vende-se porque vai se ter mais lucro, vai se ter mais vantagens para o poder público, ou seja, uma maior arrecadação de tributos, e provavelmente nós vamos ter aí mais trabalho, maior divisão de renda, possivelmente maiores salários. Aqui também, até então, né, nós tínhamos lá aquela primeira ideia do mercantilismo, né, que os países mais evoluídos, mais desenvolvidos, comercializaria os seus produtos com países diferentes, ou abaixo, ou outros países comercializariam com países mais acima. Tá? Então, aí nós vamos ter essas teorias aí no mercantilismo ali, né, século XVI até mais ou menos o século XVIII, XIX. Aí nós vamos ter o período do século XX, que vai ter as guerras, e após, né, terminadas as guerras, né, o período chamado pós-guerra, os consumidores, eles começaram a desenvolver uma situação de querer consumir uma variedade maior de coisas. Então aqui surgiu uma nova teoria, a terceira teoria, que é a teoria do pós-guerra, que eu vou dizer para vocês que é a teoria das vantagens de especialização e de produção em escala. Então, o país aí pode se especializar, principalmente a sua mão de obra se especializar, né? Nós pegamos aí, então uma linha de produção, cada pessoa vai fazer uma parte da produção, ao invés de cada pessoa pegar ali para produzir um alfinete, cada pessoa faz uma parte do alfinete. Nessa questão, nós vamos ter aí uma produção muito maior de alfinetes do que teria se cada pessoa produzisse o alfinete inteiro. Então, em que ele fala da questão da especialização e da produção em escala. Ah, professor, mas por que produção em escala? Vai produzir mais? Ok. Ah, mas se eu colocar isso dentro do meu mercado interno, dentro do meu país, para as minhas famílias, para as minhas empresas, eu vou ter uma variedade grande de produtos. Então, eu vou ter que diminuir a oferta dos produtos que eu tinha em quantidade menor para conseguir ofertar todos os produtos. Então, o que acabou acontecendo aqui é que os países voltaram a fazer aí o comércio internacional
com países semelhantes. Então, aqui, os Estados Unidos continuou produzindo o que produzia, aumentou a sua produção, a sua variedade, os outros países também. Assim, tem o excedente, tem. Ou eu diminuiria a oferta, ou eu teria que diminuir o preço. Havendo aí, então, o comércio internacional, eu vendo aquilo que é excedente para fora e trago aquilo que eu não tenho. Né? Vamos pegar um exemplo aqui, então, nesse período pós-guerra, podemos colocar aí que os Estados Unidos, então, exporta para a Alemanha, carros Ford, carros da GM, importa carros da Mercedes, carro da Volkswagen. Então, produtos semelhantes, né? Diferentemente da teoria do pensamento anterior do mercantilismo, né, que eu exportava coisas manufaturadas, coisas caras, e importava mercadorias baratas. Né? Por isso que se falava de questões de inferiores ou superiores, né? Condições distintas. Aqui as condições são semelhantes, porque eles estão comercializando o mesmo tipo de produto, vamos colocar aí, né? Carros. Então seria um produto industrializado. Essas, então, pessoal, são as principais teorias, tá, que vão fazer aí a análise, que vão tentar justificar a questão do comércio internacional. Professor, hoje, que vigora hoje? Hoje, até pelo conhecimento e pela experiência, pelo que eu li, pelo que eu busquei mostrar para vocês, nós temos um misto, né? Porque nós temos países que importam produtos semelhantes, por exemplo, aí Estados Unidos e Alemanha, um importa Mercedes, um exporta Mercedes, outro exporta Ford, como também nós temos aí países que exportam matéria-prima e que importam tecnologia, e temos países que exportam tecnologia e importam matéria-prima. É que, por exemplo, é o caso do Brasil. O Brasil exporta matéria-prima e importa tecnologia. Professor, mas o senhor falou aqui que são superiores, são inferiores em que relação a preço. Vamos pegar um exemplo aqui. Se eu pegar o minério de ferro que o Brasil exporta, o Brasil vai exportar esse minério de ferro por um determinado preço X. Como nós vimos em aulas anteriores, é um bem primário. Esse bem primário vai ser vendido para fora, ele vai passar lá por uma industrialização, né? Ele vai virar ali uma chapa de aço, e o Brasil vai importar essa chapa de aço, ou vai importar um bem pronto, acabado ali, uma máquina que utiliza essa chapa de aço. Então veja que teve um processo de industrialização. Nesse processo de industrialização, eu agreguei valor, né? Eu adicionei um valor. Eu transformei aquele minério de ferro, perdão, em uma placa de aço ou em uma máquina, ou, né, transformei ele para um bem secundário. Né? Neste caso, quando eu for vender, ele vai ser um bem de custo superior, porque ele vai ter aí o meu valor agregado. Então, se eu compro da mesma forma, né, o Brasil exporta petróleo bruto e muitas das vezes, né, exporta o petróleo bruto e muitas das vezes importa combustível. Até aí porque o combustível é caro. Professor, o Brasil diz que é autossuficiente em petróleo. Sim, mas nós não temos toda a tecnologia aí para refinar todo o petróleo que nós produzimos e todo o combustível, para produzir todo o combustível que precisamos. E também
nós temos que analisar qual o custo dessa produção, dessa criação dentro do mercado interno ou trazer do mercado externo. E um outro ponto também é o custo das moedas, né? O câmbio que nós vamos ver daqui a pouco. É, aqui então, pessoal, né, como eu coloquei para vocês aí as teorias e de como funciona hoje o comércio internacional, né? Então nós temos aí algumas situações, alguns pontos que justificam a existência desse comércio internacional, que então seria a quantidade que um país tem de matéria-prima, de recursos naturais. Se você for pegar o Brasil, ele é abundante em terra, nós plantamos bastante, nós colhemos bastante, nós industrializamos aqui, mas nós vendemos para fora a matéria-prima, né? O Brasil aí possui, salvo engano, a maior bacia hídrica de água potável, então nós também produzimos a água aí, que é um recurso natural, né? A água potável. Podemos exportar, por que não? Né? O outro ponto é a diferença tecnológica de cada país. Então, né, nós vamos pegar aí o que justifica. Hoje, o Brasil tem toda a estrutura tecnológica para se produzir um notebook, para se produzir um celular. Né? Aqui também nós podemos colocar aqui o custo dessa tecnologia, né? Então, é lá quando nós vimos, né? É o como produzir, quando nós vimos lá nas primeiras aulas. Então, essa é a questão do custo da tecnologia e da tecnologia que cada país tem. Se um país tem uma tecnologia mais avançada do que o outro, ele vai produzir coisas mais avançadas e vai vender para o país que não tem a tecnologia para produzir. E também a questão da mão de obra qualificada, né, especializada em determinadas áreas, em situações específicas. Então, se eu tenho uma tecnologia mais avançada para produzir tal coisa, a minha população economicamente ativa, ela vai ser especializada para aquela tecnologia, né, para aquela situação. Então, se eu tenho uma tecnologia para produção de veículos, né, a minha vai se especializar naquela situação. Ah, o Brasil já tem uma população mais voltada aqui para quê? Para o trabalho, né, de pecuária, por exemplo, né, que a gente exporta carne, exporta o couro, de produtos alimentícios, né, nós plantamos bastante laranja, bastante soja, café, milho, trigo, minérios em geral, né? Então, a nossa mão de obra ela é especializada para esses produtos que nós exportamos. Ou para os serviços que também, né? A gente pode, de repente, exportar um serviço, né? Tipo, ou alguém comprar um serviço, né? Alguém dos Estados Unidos querer que alguém do Brasil preste um serviço aqui e tudo mais, né? Então também vai ter essa questão dessa prestação de serviço. Aqui então, pessoal, a gente encerra, tá? O primeiro ponto, que é a questão do comércio internacional. Então aí, o que é o comércio internacional? A sua diferença para com o comércio exterior, a, as teorias aí que explicam o comércio internacional, o que justifica a existência do comércio internacional. Quando nós estudamos comércio internacional, falei para vocês, né? Compra e venda, exportação e importação. Então, né, eu tenho que ter uma forma de medir o que eu estou exportando, aliás, o quanto, o valor do que eu estou exportando,
e o valor de quanto eu estou importando. Então, aqui nós vamos falar de balança comercial. Tá? Balança comercial, então, ela mede a diferença entre o valor exportado e o valor importado. Então, vejam que aqui eu não falo da quantidade, do volume de bens, de produtos, de serviços que foram exportados ou importados. Eu falo da quantidade do valor, né? O dinheiro que saiu, o dinheiro que entrou com a minha exportação e com a minha importação. Então nós vamos ter aqui duas situações, né? Uma situação de balança comercial positiva ou negativa. Então, quando eu exporto valores, dinheiro, em dinheiro, uma quantidade maior do que a que eu comprei, então eu exportei mais do que eu importei, eu vou ter aí uma balança comercial favorável, ou eu vou ter o que se chama de superávit comercial, ou superávit da balança comercial. Então, o meu superávit, ele ocorre quando a minha balança comercial é positiva, quando eu exporto mais do que eu importo. E o contrário, quando eu importo mais do que eu exporto, eu vou ter um déficit comercial, uma balança comercial negativa, deficitária. Aí então, né, por isso que muitas das vezes se fala, né, da questão da balança comercial. Então, se nós formos pegar aí um país desenvolvido, tá, os Estados Unidos ou uma Alemanha que exporta uma quantidade maior de tecnologia com maior valor agregado, provavelmente a balança comercial deles vai ser superavitária quando eles importam matéria-prima. Porque aqui, lembrando aí, provavelmente a matéria-prima ela vai ter aqui numa quantidade muito grande, porque ela tem um valor menor, um valor inferior, né? E produto tecnológico, ele é vendido por um preço maior, né? Porque ele vai ter o valor agregado, como nós vimos, tá? Então ele acaba sendo mais custoso. Então, quem vende acaba recebendo mais, um valor maior, vendendo uma quantidade menor. Então, de repente, aqui para você ter um empate, né, você teria que, quando se vende tecnologia, teria que se comprar uma quantidade muito grande de matéria-prima, por exemplo. É diferente quando eles trocam tecnologia por tecnologia, como o exemplo lá da Ford e da Mercedes, aí, né, também vai se ter um superávit, aquele que de repente vendeu uma quantidade maior, mas aí também não vai precisar ser uma quantidade tão maior, ou também o preço da mercadoria, né? Nós vamos ter aí também, tá? Ah, professor, então o senhor está dizendo que o Brasil que exporta matéria-prima, importa tecnologia, vai ter uma balança comercial deficitária. Não necessariamente. Eu posso ter uma balança comercial superavitária, positiva, só que eu exporto muito matéria-prima, e aí eu vou importar uma quantidade de tecnologia ou uma quantidade menor, né?
ou uma tecnologia de repente um pouco mais barata, algo que deixe a minha balança comercial superior ao que eu importo. A nível de situações aqui, nós podemos ter também um protecionismo, né? O poder público pode diminuir tributos em cima da exportação, pode aumentar tributos em cima da importação, né? Para deixar o meu produto mais barato, mais atrativo, ou deixar ou desvalorizar o outro produto, né? Eu aumento o meu imposto de importação. Lembrando aqui que nós vamos ter impostos, né, que vão fazer parte do custo da produção de bens e serviços. Inclusive, nós estamos num momento aí de possível mudança, de possível reforma, mas hoje nós temos aí vários impostos, né? Nós temos o imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produção industrial, industrializada, imposto sobre circulação de mercadorias, né? Então, são vários tributos aí que aumentam o custo, que encarecem e que podem também facilitar se de repente houver um incentivo, uma diminuição dessas cargas tributárias. De repente, também só um adendo, de repente, se diminuir, na minha concepção, pode também se diminuir o número de pessoas aí que não recolhem, né, que fraudam, ou que declaram a menos, ou que não recolhem simplesmente por não declarar. Imposto de renda, por exemplo. Que aí vai mexer com a questão do lucro, né, para o lucro se manter igual ou aumentar, tem que se aumentar o preço, ou se diminuir o custo, não precisa se aumentar o preço, vai ter o lucro, porque se diminuiu o custo, como nós já vimos em aulas anteriores. Então, aí, pessoal, só para termos o conhecimento, né, sobre balança comercial, então, envolve essas questões. Né? Um país, aqui uma outra observação também, né? Nós estamos em um momento de crise, né? Vamos pegar o Covid, que o Covid é global, mas você vai pegar um momento em que, de repente, o Brasil estava passando por crise, o resto do mundo não, então nós podemos aí ter uma balança comercial superavitária também, que demonstra aí que o país está tentando evoluir, está tentando sair da crise, está ganhando mais dinheiro, né? Talvez aí vai ter um aumento não significativo, mas um aumento do seu produto interno bruto. Vocês verem como essa questão, né, da tecnologia, da industrialização e da matéria-prima é interessante para o PIB. Né? O maior PIB do Brasil hoje, né, quase 50%, foi concentrado no estado de São Paulo, que é um estado mais industrializado. Então, né, também temos essa questão, né, o valor agregado, a produção, seja de bens, seja de serviços, ela gera maior lucro, maior crescimento dos meus bens, dos meus serviços, aumenta a minha produção, vai aumentar o meu produto interno bruto. E, né, o outro tópico da aula de hoje é a questão da taxa de câmbio. Câmbio, de repente, aí, se vocês pegar uma raiz latina, espanhola, seria mudar, né, trocar. Então, o câmbio, né, o cambiar, aqui vai ser o quê? Vai ser a troca de uma moeda pela outra. Né? Então, é o que eu analiso quanto vale a moeda de um determinado país em relação à moeda de um outro país. Hoje, por exemplo, né, vamos dizer aí que para eu comprar $1 americano, eu tenho que pagar R$ 5,30, mais ou menos. Então, eu vou ter aqui o meu câmbio dólar real.
né? Inclusive, o real está bem desvalorizado em relação ao dólar, né? Já foi melhor essa questão aí, né? Mas, felizmente, hoje, por vários motivos, a moeda brasileira é bem desvalorizada. Ah, professor, mas por que o senhor está falando em câmbio, então? Bom, como nós vimos, nós estamos falando de comércio internacional. Então, quando eu vou comprar ou quando eu vou vender algo para comprar algo de um país ou vender algo para um outro país, essa transação tem que ser feita na moeda do país que está vendendo. Então, se eu vou comprar algo que vem da Alemanha, eu vou ter que comprar em euros. Ah, custa 100 euros. Eu vou ter que comprar euros para pagar. Quanto custa um euro em relação ao real? Custa R$ 6,50. Então, eu vou ter que pegar R$ 650, comprar os 100 euros e pagar o produto em euros. Hoje, né, como nós temos aí uma moeda por transação eletrônica, né, você faz um Pix, você faz uma transferência, TED, DOC, com o próprio banco, quando você passa o cartão de crédito internacional, o próprio banco faz essa conversão de uma moeda para outra para fazer a compra. E aqui também, né, para variar, incide também um tributo, que é imposto sobre operação financeira, que incide sobre o câmbio de moedas. Então, sempre que você for fazer um câmbio de moedas, né, vai ter esse valor do câmbio em si e vai ter também aí o valor do tributo. Então, na verdade, esses 100 euros vai custar um pouquinho mais caro. Tá? Se eu não me engano, hoje em dia aí ele custa em média 6%, 5, 6%. Então, se você for pegar desses meus 100 euros, né, 6% aí vai dar 6 euros, você vai pagar mais ou menos uns R$ 36 a mais aí de imposto, de tributo, incidente sobre o câmbio. Então, nós falamos aí dessa questão do câmbio em relação a uma questão comercial. Tá? Só que o câmbio ele também pode ser utilizado e ele é utilizado quando se vai para um outro país ou a trabalho, né? Que aqui, apesar de ser um comércio internacional da mão de obra, você vai trabalhar naquele país, vai ser um trabalho, vai ser interno, né? Não vai ser nada externo. Então, período até você receber algum dinheiro, você tem que pegar e converter o seu dinheiro do Brasil para o dólar, para o euro, por exemplo, para poder se sustentar no país que você for. Ou se você for a passeio, né? Ah, eu quero conhecer a Disney. Tem que comprar dólar para pagar em dólar, ou, né? Hoje você pode levar o dólar em espécie, ou você pode levar ele cartão de crédito internacional, ou um cartão que ali vai ter já dólares que você comprou, e aí de repente tem que se fazer toda a análise da situação que vai ser mais vantajosa. Né? Às vezes ali o câmbio do cartão, e quando fechar a fatura, às vezes a data que fecha a fatura, o câmbio vai estar menor, aí valeu a pena, vai estar maior, não valeu a pena. São todas questões aí de talvez projetar aí uma questão econômica de quanto e de como vai variar, né, a taxa de câmbio de uma moeda em relação à outra. E, né, então nós vamos ter aí o câmbio comercial e o câmbio de turismo. Professor, e essa taxa de câmbio, ela é fixa ou ela é variável? Via de regra, ela é variável. Né? Se vocês analisarem o jornal diariamente, o valor, o câmbio do dólar subiu 0,5%, diminuiu 1,2%. Então, ela tem essa
variação, né, por motivos de desvalorização. Quando ocorre desvalorização? Quando ocorrer demanda. Quando eu tiver uma oferta maior do que a minha demanda, eu vou ter aí uma desvalorização na minha moeda. Quando eu tiver uma demanda maior por uma determinada moeda, então vai valorizar aquela moeda. Então, quanto mais um país importa, né, quanto mais um país compra, então quanto mais os Estados Unidos importam do Brasil, mais o real valoriza, porque eles vão ter que comprar real. O contrário é verdadeiro. Quanto mais um país exporta, mais se desvaloriza a moeda, porque você vai ter que. Eu acho que está ao contrário aqui, hein? Quando você diminui a quantidade de moeda no mercado, né, quando muitas pessoas têm um interesse em comprar essa moeda, você vai diminuir a moeda, ela vai valorizar porque ela vai ter uma demanda maior do que a sua oferta. Quando você precisar vender essa moeda para comprar moeda de outro país, então quando você exporta, você acaba desvalorizando a moeda do seu país de origem. Da mesma forma, quando você viaja para um outro país, você tem que comprar a moeda daquele outro país, você vai desvalorizar a moeda do seu país. E ao contrário, também é verdadeiro. Quanto mais pessoas vêm visitar o Brasil, mais a moeda brasileira vai valorizar, porque vai se comprar moeda brasileira, né? Ou você vai fazer a troca do dólar pelo real. Então você vai ter sempre essa questão do equilíbrio, oferta, demanda, que nós já vimos em aulas anteriores. Tá? Aí então, como eu falei para vocês, é uma taxa variável, ou como a doutrina nos coloca aí, né, os escritores falam, chama-se de taxa ou de câmbio flutuante, né, porque tem essa variação muito grande. Quando eu não tenho a variação do custo, né, do câmbio, o valor se mantém igual, nós podemos falar então que há uma taxa fixa, né? O valor da moeda de uma em relação à outra se mantém estável, nós podemos falar em que está de forma fixa. A partir do momento que ela passa a variar novamente, aí estamos falando de uma taxa flutuante, que é uma taxa que se modifica. Se você tem uma variação muito grande, de repente, muito brusca, você acaba tendo um problema, né, de não ter uma previsibilidade. Quando ou o câmbio é muito baixo, né, ou a flutuação é muito baixa, ou é zero, você acaba tendo uma previsibilidade um pouco maior. Você sabe que amanhã o dólar vai estar no mesmo valor, então eu posso comprar esse dólar amanhã. Ou ele vai baixar, mas vai baixar pouco, então se eu exportar, se eu importar, eu vou ter mais ou menos o mesmo ganho, ou eu vou ter o mesmo gasto. Diferentemente aí de se falar em questão de valores, o dólar abaixou demais, pô, vou ter prejuízo se eu vender, ou eu vou ter vantagem se eu comprar, ou o contrário, o dólar subiu demais, eu vou ganhar mais se eu vender, ou eu vou ganhar, vou ter um prejuízo maior, vou gastar mais para comprar, para importar. Aqui então, né, está aquela questão de que eu falei anteriormente, que o câmbio também influencia na exportação e importação. Porque se eu tenho uma vantagem, então vamos colocar aí que eu vou exportar a carne, por exemplo, $1 que está a R$ 5, é mais vantajoso eu vender para fora a minha carne do que vender ela no meu mercado interno. Qual é o grande problema dessa situação?
eu vou ter uma escassez de oferta no mercado interno. Consequentemente, o meu mercado interno vai ter um aumento do preço, vai ter uma inflação pela escassez nos preços da carne, que vai acabar acontecendo. As pessoas vão diminuir a quantidade de carne e vão começar a consumir mais ovos, queijos, outros substitutos, outros inferiores da carne. O que vai acontecer com o preço desses? Também vai subir, também vai acontecer uma inflação. Então, esse é o detalhe aí que o câmbio influencia tanto no mercado externo quanto no mercado interno. Aí, da mesma forma, aí se ou de repente amanhã o dólar cai aí para R$ 4, às vezes vale mais a pena voltar a vender a carne no mercado interno. O preço vai ter um ciclo aí de baixar, as pessoas vão começar a consumir mais carne, vai aumentar a demanda, vai diminuir a demanda dos outros produtos, o preço dos outros produtos vai baixar também. E também vai baixar o preço dos produtos que eu compro de fora. Então eu posso aumentar de repente a minha compra de fora, né? Diferentemente quando o dólar está alto, que eu diminuo a minha compra de produtos importados ou eu paro de comprar produtos supérfluos importados e passo a comprar só produtos necessários, né? Aquela questão de só comprar um medicamento, só comprar aquele medicamento, aquele produto que é para a minha subsistência. Aí, pessoal, isso que nós vimos hoje, tá? Comércio internacional, comércio exterior, balança comercial e câmbio. Alguém tem alguma dúvida, com questionamento, quer fazer alguma ponderação? Bom, então era isso o conteúdo da aula de hoje, tá? Quem tiver dúvida aí pode entrar em contato com o professor. Então, eu vou estar encerrando a aula aqui. Uma boa noite a todos, um bom final de semana e nos vemos na próxima aula, na próxima semana. Tchau, professor. Bom final de semana. Valeu. Boa noite, professor. Boa noite.